que de madrugada ou de manhã, né? Então hoje nós estamos aí mais tranquilo. Então, boa noite novamente. Então, hoje, dia 18/12/2020, a gente está iniciando, né, a nossa primeira webconferência, né, onde a gente vai tratar alguns assuntos da disciplina do gerenciamento de frente industrial. Vou falar um pouquinho do guia de estudo, né, como é que vai ser a dinâmica, como é que vai ser as avaliações, e também sobre as tarefas, né, como é que vai ser desenvolvido. E também a gente vai ficar à disposição aqui para estar tirando dúvidas de forma geral, né, que surgirem aqui durante a nossa webconferência, tá? Então, eu imagino que ela vai ser breve, tá? E posteriormente eu vou estar postando aí no grupo, né, para os colegas que não puderem participar, tá bom? Tranquilo? Podemos iniciar aqui nossa conversa. Te deixar aberto aqui alguma dúvida inicial, aí a gente vai iniciar aqui apresentando o guia de estudo, que a gente já deixou disponível lá no SIGA e também no grupo para vocês, tá? Só lembrando que todo o material que a gente está colocando no grupo, né, lá no Zap, a gente também está colocando tudo lá no SIGA, tá? Então, quem, por exemplo, tiver dificuldade de acessar Zap ou não ter, aí a gente está deixando tudo lá no SIGA, tá bom? Para vocês consultarem a hora que vocês quiserem, assim como também no Zap, tá? Eu estou colocando, inclusive, mais material lá no Cigarra, devido, gente, por exemplo, ficar muito carregado o, o Zap de vocês, né? Então, por exemplo, alguns links, alguns material, eu tô adicionando também lá no Cigarra, né? Se vocês puderem acessar o Cigarra, né, seria interessante para vocês verem outros materiais, outros links, né? Que vai somar essa nossa trajetória, tá? Mas todo material, digamos, essencial, a gente está colocando no grupo, tá? Então vamos começar aqui com o nosso guia de estudo, né? Que é para a gente se organizar, para a gente ver as datas, para a gente ver como vai funcionar, tá? Esse guia, apesar dele ser o nosso orientador, né? Ser o nosso guia, a gente pode fazer algumas alterações, tá? Vocês estão visualizando aí o arquivo? Dê uma sinalização aí para mim saber se vocês visualizaram. Sim, professor, está visualizando. Ah, ok. Então, eu estou fazendo de vez em quando eu faço algumas alterações aqui, só para a gente melhorar a nossa trajetória, tá? Então, para vocês terem uma ideia, nós temos aí, se eu não me engano, 6 dias, né? De encontro, né, dessa disciplina, né? Então, a gente tem até uma facilidade, porque a gente vai ter o final de semana, né? Então, isso vai ajudar a gente. Quem puder estudar final de semana, vai ajudar, tá? Então, nós temos aqui os dias, tá, gente? Vamos começar aqui, então, com a parte avaliativa, tá? O conteúdo tá aqui, né? A gente está readaptando a ementa, né, para facilitar o conhecimento mais atuais, né? A gente está tentando buscar aí tudo que possa cercar aí essa disciplina, mesmo que seja com nossos sons, né? A gente está buscando aí toda essa parte, né? Que essa disciplina é bem importante. A nossa região aqui tem várias empresas que têm, inclusive, estação de tratamento, né? Aí vocês vão estar habilitados aí para estar atuando, tá? A gente está pegando noções gerais aí, né? De como a gente vai estar desenvolvendo a disciplina, tá ok? Tá, então aí tem esse conteúdo, tá? A gente vai ver toda, no caso, a metodologia do tratamento primário, preliminar, dimensionamento das estações, né? Para a gente tentar ter o melhor,
o melhor conteúdo possível. Se eu não estou enganado, a gente tem umas 6 ou 7 videoaulas, tá? A gente colocou 3 lá já, né? No grupo. Mas a gente ainda tem as outras. Eu já estou cadastrando no CIGA e após a gente terminar aqui a nossa conversa, eu já vou postar, eu acho que mais umas 3 videoaulas, tá? Eu estou tentando fazer as videoaulas, assim, no máximo 15. Tem umas que extrapolou um pouco, né? Ficou mais de 20 minutos. Mas ela está nessa média aí. Eu acredito que vocês possam estar acompanhando, tá? Então, aqui, gente, nós temos o nosso atendimento intraescolar. No caso, eu vou ficar com esse intraescolar, gente, vocês anotem aí. Eu vou atender, eu vou abrir uma sala segunda-feira, 5 horas da tarde, e vou colocar lá no grupo. Quem quiser entrar na sala, tirar dúvida, fique à vontade. Eu vou ficar de 5, digamos, até umas 6 horas, 6h30. A depender de quem estiver participando, mas vou deixar aberto de 5 até 6. Se caso alguém queira entrar, e aí eu posso ficar um pouquinho mais, porque aí quando for às 7h30 eu abro a webconferência, tá ok? Então eu vou dar esse atendimento individual, digamos assim, na segunda-feira, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, alguma pergunta, né, e a gente tira. Esse momento, esse intraescolar não vai ficar gravado, tá? Ele vai ser uma conversa com o aluno, né, individualmente, né? Então não é gravado. Aí quando for às 7h30, aí sim a gente grava a webconferência, que já é de interesse de todos, tá? Então, olha só, gente. Devido ao nosso percurso ser curto, né, e eu peguei e reduzi bastante aqui o número de tarefas. Nós ficamos apenas com 2 tarefas, tá? Na verdade, 2 atividades, que seria a tarefa um, que é esse Aí, questionário que eu já professor, coloquei. Oi, pois não. desculpa aí, vai fazer. Ele tá aparecendo, mas tá todo em branco. Não tá aparecendo nenhuma letra, não tá aparecendo nenhum conteúdo, entende? Ah, Aparecendo a área entendi. toda em branco. Não está aparecendo. Tá, deixa eu abrir de novo, então. Aparecendo só o Word, mas em branco, sem Não conteúdo. apareceu, né, o conteúdo, tá? Deixa eu abrir aqui novamente, tá? Porque aqui está dando um bug. Meu computador à tarde ele deu um problema que eu não consegui resolver, deu uma travada. Deixa eu abrir novamente o arquivo. Tá, acho que agora, né? Deixa eu ver se esse tá. Vou colocar lá e vocês me avisam se tá ok, tá? Se tá aparecendo. Conseguiram visualizar? Sim, sim, agora tá aparecendo. Aparecendo, né? Tá. Qualquer coisa vocês podem interromper, né? E perguntar, tá? A qualquer momento. É importante aqui, principalmente, vocês entenderem aqui que a gente está passando aí para vocês. Eu estou passando aqui justamente porque são situações gerais, tá? Então, aí, como eu falei, o intraescolar, segunda-feira, de 5 até 6 horas, para quem. Eu vou mandar o link, colocar no grupo. Quem quiser entrar, tirar dúvidas, fica à vontade, tá? Caso haja necessidade de outro horário, vocês me avisem, a gente agenda e a gente faz esse atendimento, tá? Porque geralmente o atendimento eu faço no Zap, né? Vocês me perguntam, eu respondo, ou por áudio, ou por mensagem, né? Às vezes a gente tá em um local movimentado, né? Não dá para fazer áudio, a gente escreve lá, tá? E aí, então, o procedimento avaliativo, como eu estava comentando, né? Então, temos apenas 2 atividades, tá, gente? Então, é um risco, né? Mas eu acredito que a gente vai conseguir superar isso aí, tá? Por exemplo, a tarefa um, que vale 40% da nota, é essa tarefa que eu já coloquei lá, aquelas 10 questões, tá? E aí ela pode ser feita em dupla, tá bom? Vocês podem postar no CIGA, eu já coloquei lá o link, ou enviar para o meu e-mail, conforme está lá na tarefa, né? Que é lienai2005@gmail.com. Mas está na tarefa lá explicando a forma de envio. Então, a entrega dessa atividade, como a gente tem um período curto, né? Eu coloquei aí segunda-feira, que seria 21, já que na segunda-feira, no caso, né? E aí vocês podem enviar até meia-noite, né?
De forma que dia 22 eu já vou baixar e já vou começar a correção e vou. Quem mandar no e-mail eu respondo, né? E já começa a correção, porque eu vou já também na terça-feira colocar a avaliação final, e aí, no caso, a avaliação final individual, ela vai estar também no SIGA e no Google Formulário. Aí vocês vejam o melhor formato para vocês desenvolver. Só pode fazer ou no Google Formulário ou no SIGA, tá? Quem for fazer, no caso, a avaliação final. Eu vou colocar o link do Google Formulário no grupo de vocês, tá? Mas lembre-se que vocês vão escolher qual é o melhor formato para vocês fazerem, tá? Então, aí, essas duas atividades vai valer os 10 pontos que a gente tem essa proposta aí, tá? Até aí, alguma dúvida? Você já sabe a dinâmica do Google Formulário, né? De como é feita as questões, né? Então, talvez vocês não tenham dificuldade, né? Vocês podem abrir o Google Formulário, e só ter certeza do envio quando vocês fizerem a prova, fizerem a questão, vocês podem abrir, anotar, enviar aí o momento que vocês decidirem, tá? E no caso do cigarro, não, vocês têm lá duas tentativas. Abriu, tem que enviar, né? Então, no caso do Google, não. Isso é uma tentativa, mas a partir do momento que vocês enviam, já está registrado, tá? Tranquilo aí? Em relação à forma de avaliação, alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá, então, gente, nós temos aqui a recuperação, né? Como é que vai funcionar a recuperação? A recuperação, aqueles alunos que têm nota baixa no primeiro bimestre, se eles, por exemplo, fizer uma nota acima de 7, eu vou repetir a nota deles, tá? Aí não vai ser preciso fazer recuperação. Mas quem ficar abaixo de 7 vai ter que fazer duas avaliações. Vai ter que fazer uma relativa à primeira e uma relativa à segunda. Porque caso o aluno, com as duas avaliações, ele não alcance a pontuação 7, que é o mínimo para aprovação, ele vai ter que fazer também essa avaliação final. Entenderam como é que vai ser feita a avaliação? Vai ser apenas um formulário, tá? No dia 28 que eu vou abrir. Aí vai ser após o dia 23. Então, esses alunos ainda vão ter que ficar comigo aí para recuperar. Mas eu acredito, se vocês se esforçarem, eu imagino que vocês alcancem aí o objetivo. Tá bom? Qualquer dúvida aí, vocês podem parar e perguntar. Aí, em relação ao conteúdo, né, eu estou colocando aqui, né, como eu tinha comentado, nós temos aí uma proposta, nós temos, se eu não me engano, 5 videoaulas prontas, eu já vou colocar as 3 videoaulas no Cigarra e no grupo para vocês, as outras 3, e na segunda-feira eu já posto as outras 2, que aí eu imagino que a gente vai cercar toda a ideia que a gente estava pensando, todo o conteúdo aí para vocês, tá? Aí, no caso, eu estou sempre buscando outros links aí do YouTube, inclusive com videoaulas, né, que está disponível, para somar esse conhecimento com vocês, tá? Por exemplo, algumas experiências, né, como vocês perceberam lá da análise do DBO, se eu não me engano, na aula 2, que aí está explicando como é que faz análise no laboratório, tá? E assim como outras aulas que necessitem de prática, eu vou trazer algum link, né, algum material, alguma aula, para vocês observarem como é que funciona, tá? Tranquilo? Aí Licença, nós temos professor, seu áudio tá ruim, tá cortando. Tá cortando, né? Eu acredito que é a minha internet que deve estar com problema. Para mim tá chegando perfeito o áudio. Tá perfeito? Porque às vezes é a internet que a gente usa, né? Mais alguém está com Exatamente. dificuldade no áudio? Porque, por exemplo, vai ficar gravado, né? E se ficar ruim o áudio, quem for assistir depois vai ter dificuldade, né? Mas para ti, tá bom, né, Júnior? Sim, para mim tá bom. Então deve ser a tua internet, Elane, tá? Mas tenta fazer um esforçozinho, que depois eu vou deixar gravado. E aí, se tu puder assistir novamente, tu assiste, tá? E aí, gente, é interessante vocês participarem desse momento, porque às vezes vai acumulando, né? Quem não assiste a live conferência vai ter que assistir depois, aí vira uma bola de neve.
Então, seria ideal participar, já entendi, aí já vai para frente, vai dando sequência, né? Mas é assim mesmo, a gente entende, né? Então, vamos dar sequência e vou acelerar um pouquinho, né, para não ficar longo. Tá, então, gente, nós temos a proposta, aí vocês percebem que aí no guia de estudo, nós temos vários links, já até coloquei alguns links, né, de algumas atividades, algumas práticas, que, que é bem interessante vocês assistirem, né? Vocês podem perceber no guia de estudo, já tem alguns links aqui, tá? Mas esses links todinho, eu vou cadastrar lá no Cigar. Já estou cadastrando, inclusive, porque ontem teve um problema lá de estabilidade no Cigar, eu não consegui antecipar. Tá? Mas eu já estou cadastrando, e como eu falei, eu vou colocar no grupo também, tá? Mas é bom dar uma olhadinha lá no Cigar, quem puder, né? Às vezes eu acabo passando por cima de algum material, aí vocês podem estar baixando e colocando no grupo também, porque tem alunos que só conseguem acessar pelo grupo, né? Então vocês dão essa força para a gente também, que aí a gente vai somando ideias, somando conhecimentos, tá? Quem tiver também algum material, algum link, postem lá também, porque a gente está aí num momento assim de parceria, né, para a gente construir esse conhecimento, né? Então, a- o, é uma forma de, digamos assim, da gente socializar, né? Se a gente tivesse na sala de aula, a gente estaria colocando nossas experiências, estaria conversando, né? E aí a gente pode usar aí o Zap para a gente estar, digamos, somando também. Se vocês não quiserem colocar lá no grupo, mandem para mim, né? E a gente vai colocando no cigarro, vai ajudando, tá? A gente sabe que tem muitos alunos que têm experiência, né? E essas experiências, elas contam muito e são muito relevantes aí para a construção do conhecimento. Ok, pessoal? Então, nós temos a proposta das aulas, tá? Vocês questionaram lá no grupo, né? Que eu acho que aqui tá ok, né? É o tempo que eu vou buscar já a atividade. Vocês questionaram no grupo, né, que tem algumas questões que não estão, que vocês não têm ainda o material, né, que seria a videoaula. É porque eu peguei, ampliei aí a atividade, justamente quando vocês fazerem a prova, você já tem esse, mais ou menos um contato com o assunto, tá? Então, eu ainda vou postar alguns materiais para você, mas até segunda-feira eu já posto todo o material necessário para desenvolver as questões, tá? Por exemplo, aqueles cálculos básicos que tem na questão, já tem as videoaulas, já vou colocar hoje, assim que terminar aqui, e aí vai ser possível vocês resolverem, tá? Deixa eu pegar aqui a nossa atividade. Enquanto isso, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. O momento é para gente, é para isso, tá? Para gente, esse momento aqui da webconferência, para gente tirar dúvida e conversar e colocar nosso ponto de vista aí, tá? Eu sempre deixo aberto, né, para a gente, caso necessário, a gente refletir, né, algum assunto, alguma coisa, a gente organiza, a gente melhora, tá? Deixa aqui abrir o exercício. Elane, melhorou o teu áudio para ti? Ou ainda tá ruim? A Elane ainda tá na sala ou ela saiu? Ela saiu, professor. Eu acho que era a internet mesmo dela, né? Tô querendo pegar a tarefa aqui do. Visualizaram aí a tarefa? Estão visualizando? Ou tá Tá carregando? dando para visualizar. Então, essa tarefa que a gente colocou lá no grupo, né? Vocês chegaram a dar uma olhadinha? Vocês querem fazer, digamos, alguma antecipação de alguma coisa na questão? Eu dei uma analisada, mas eu acho que o que ficou com mais dúvida aí entre todas as questões foi a oitava questão. Na Eu acho que oitava, eu é? tinha um pouco mais dúvida. Tá. Então, tranquilo. Assim, mais outra coisa, porque aí, quando chegar na questão, a gente já abre, né? Para mim, já, digamos assim, eu não vou detalhar muito, né? Para não ficar longo o vídeo, né? É por isso que eu tô
querendo ver se vocês têm alguma coisa específica, né? Então, essa primeira questão, gente, aqui, ó, vocês têm que, é apenas para citar o equipamento que faz a retirada de areia e a medição do volume da vazão. Está, se eu não me engano, na videoaula 1 ou 2. É só para citar qual é esse equipamento. Não é para dizer como funciona, é só para citar eles. Né? São dois, no caso. Preste atenção que é um para retirada de areia e outra para medição do volume, que seria a medição da vazão, tá? Qualquer coisa, me pare aí, tá? A gente vai dando sequência aqui. A segunda é para vocês dizerem quais os poluentes, ó, que necessitam de tratamento secundário. Qual é esse poluente? Está lá, se eu não me engano, no vídeo aula 1 ou 2, está no slide lá, eu estou colocando lá tratamento preliminar. Tratamento preliminar, tem alguns autores que falam de pré-tratamento, tá? Então, se aparecer pré-tratamento lá, é a mesma coisa que preliminar. Aí tem o secundário, tem o primário, secundário e terciário. Aí eu quero que vocês dizem lá qual o poluente que se trata nesse nível secundário. Aí, qual é a estação de tratamento mais adequada para fazer esse tratamento? Aí nós temos diversos tratamentos, né, aí, né? Para se tratar poluente a nível secundário, né? Principalmente tratamentos a nível biológico, né? Que são as lagoas de estabilização. Aí tem uma lista lá de lagoas, tá? Esse assunto eu ainda não abordei ainda, tá? A gente mais vai lá de forma geral, lá acho que na aula 1, que eu falei de forma geral, né? Tranquilo? A 3, tem um erro aqui. Vou aproveitar e corrigir. É para vocês falarem. Tem acho que duas perguntas aqui, né? Aí descreva o que está associado ao aumento do DBO. Como é que aumenta o DBO, a concentração do DBO no corpo receptor, numa estação de tratamento? É para explicar isso. E aí, vocês vão olhar lá no CONAMA e ver qual é o limite máximo permitido na legislação. Nós temos lá as duas, né? Nós temos lá a 357 e a 430, né? Numa das videoaulas, gente, eu me enganei, né? Eu falei 420, mas é 430. Mas já está lá no CIGA, né? Ou no grupo, né? Que a gente colocou aí as duas legislações, tá? Vocês vão consultar lá e vão dizer qual é o limite máximo. Aí, no caso, se vocês pegarem uma legislação lá 357, vocês vão dizer qual é a classe da água, né? Porque aí há uma divisão na classe da água. Aí, se vocês pegarem a 430, já tem lá um valor determinado também. Tranquilo? Essa terceira? A quarta, tem uma imagem aqui, ó. Isso é um nível de tratamento secundário. Ele tem várias zonas aí, ó. Não sei se dá para vocês visualizarem bem. Tem várias zonas. Tem uma parte mais escurinha, uma parte mais clarinha e outra uma parte aqui bem clara, que são as zonas, ó. Vocês vão dizer qual é essa zona aí, o nome dela. Digamos assim, a zona aeróbia, zona anaeróbia, né? Zona facultativa, né? E aí vocês vão explicar o que é essa zona, o que é, se for, digamos, a aeróbia, o que ela, qual é a função dela, né, nesse tratamento, tá? Então, dê uma pesquisadinha aí na internet, né, que aí você vai encontrar direitinho, tá bom? A 5 é bem simples, a gente já deu, eu não me lembro se eu já passei essa videoaula para vocês, mas tem uma videoaula que eu falo detalhadamente do tratamento preliminar, tá? Quem faz parte do tratamento preliminar, ou como eu falei, né, ou pré-tratamento, que seria o primeiro processo, né? A gente vai receber o efluente, né, onde vai ter a grade, vai ter os outros componentes, né? Vocês vão desenhar esse fluxograma e vão explicar a função de cada um, né? O que é, digamos, a grade, qual é a função dela. Tá lá na aula, né? O fluxograma, vocês podem copiar lá do próprio slide, né? Ou pesquisar, ou desenhar, né? Fica a critério de vocês. Se vocês quiserem desenhar, aí depois tirar foto e insere aqui nessa questão 5. Tá bom? A sexta questão. A sexta questão é bem simples, tá lá nos slides.
é para vocês citarem a unidade de tratamento, por exemplo, do primário, do secundário e terciário. Por exemplo, quais unidades que compõem o tratamento primário? Né? Então, digamos, são os reatores, digamos assim. Aí vocês vão colocar lá o reator. Aí quem faz parte do tratamento secundário? Vocês vão citar uma unidade desse tratamento que faz parte do primário, ou do secundário, ou do terciário. Tá? Tem lá nos slides também, dizendo direitinho lá quem faz parte de cada tratamento. Dúvidas aí? Alguma coisa? A sétima, aí vocês, eu ainda vou dar essa aula, né? Eu acredito que já segunda-feira, na verdade, estou preparando ainda ela, mas eu acredito que segunda-feira já está disponível aí para vocês. Ou assim que eu terminar, amanhã ou depois, eu vou postar para vocês. Mas esse processo aqui é muito simples também. É para vocês descrever a função, né, do coagulante. Qual é a função dele no tratamento da água ou do acidificante, né? Por exemplo, eu vou colocar numa videoaula, eu vou dizer, né, quais são os coagulantes, por exemplo, sulfato de alumínio, cloreto de ferro e os outros, né, que temos. Aí, para que serve, digamos, o sulfato de alumínio? Né? Aí a gente tem que explicar aí nessa questão 7, tá? Eu vou tentar antecipar bem logo essa aula, que eu acho bem chave, né? É o momento que a gente vai falar lá do JAR teste, né? É quando a gente vai saber, né, qual é a quantidade de coagulante que a gente precisa colocar lá na estação de tratamento para ele poder clarear a água. Aí o acidificante, né? Ele vai controlar lá o pH ou a acidez da água, né? Então, é bem interessante essa parte aqui. Se vocês puderem dar uma pesquisada aí, é bem legal. Até aqui, tranquilo, na sétima? Alguma dúvida, alguma pergunta? Que a gente vai chegar nessa 8, né, Júnior? Que ficou mais com uma certa dúvida, né? Isso. Então, a 8, gente, ela é bem interessante. Eu cheguei até a fazer laudo, né? É como se vocês, hipoteticamente, fossem fazer um laudo dessa situação que eu estou colocando aí. Né? Por exemplo, vocês foram contratados, né, como técnico de meio ambiente para escrever um laudo. Tá aqui, ó. Esse laudo que eu falo é um texto, né? E aí, nesse texto, o que é que vai ter? Vocês vamos dizer, vão caracterizar o problema que está lá, que eu já coloquei, inclusive, aí, ó. Olha o que eu disse que está acontecendo aí. Que esse local, esse rio, será que está aqui? Deixa eu só ver se eu coloquei aqui. Contrato um técnico, parece enviar mesmo, os fatos. Será que eu não coloquei aqui? Acho que essa questão não é essa aqui, né? Acho que vou ter que corrigir aqui, porque eu disse lá no texto que, que o rio está aparecendo peixes mortos. Essa é a mesma questão que eu enviei para você, gente? Me confirme aí. Essa é a mesma que está na nossa atividade. Foi Ah, justamente por isso que eu fiquei em entendi. dúvida, porque ela não está como se fosse uma pergunta, está ali como se fosse uma. Tipo, como a Gente, Roberta citou. eu vou dar porque eu não sei o que aconteceu. Como eu falei, meu computador estava travando, eu acho que não salvou essa parte. É porque eu estou dizendo lá, mas eu vou adiantar aqui, mas eu vou fazer essa correção, tá? Eu estou dizendo na questão que esse rio, ele está aparecendo peixe morto, está aparecendo alga e mau cheiro, tá? Então, esse é o problema que basicamente está nesse rio. Aí vocês vão fazer um laudo apresentando como é que é feito esse tratamento, como é que vocês vão desenvolver o tratamento, tá? E aí vocês vão também apresentar realmente, teve esse problema aí, ó, tá? Mas eu vou fazer a correção. Então, aí vocês vão
ter essa situação, né, com esse rio que está aparecendo peixe morto, tá aparecendo um mau cheiro, tá aparecendo algas, né? Então, ou seja, ele está poluído. E essa associação, ela quer que vocês façam esse laudo para enviar para o Ministério Público da SEMA. Vocês, como técnico, vão lá verificar isso. Aí vão ter que precisar fazer análise da água, vão ver a questão da DBO, e aí também apresentar uma proposta lá para o Ministério Público, uma proposta que vocês possam minimizar esse problema, possam monitorar esse efluente, né, para que a associação tome as providências, tá? Ela, digamos assim, ela vai fazer a denúncia, mas vocês vão ter que já propor já uma alternativa para a comunidade. Entenderam como é que ela vai funcionar? Eu vou reescrever, tá? Realmente faltou esse detalhe aí, tá? Bem observado mesmo. Eu tinha escrito, ajeitado, aí na hora não salvou. Eu vou reescrever e vou colocar novamente atividade, tá? Mas de antemão, vocês entenderam o que é para fazer? É um pouco em dúvida para dizer, então, essa questão de análise de água, análise de DBO, DQO, vai ter que ser ficticiamente, né? Digamos Isso. assim, e depois propor uma ação para, se tivesse no laudo, né? A ação para desenvolver naquela área para resgatar ele rio, digamos que é mais ou menos assim. Isso, para fazer o tratamento, né, e tal, né? Digamos, esse é o objetivo da disciplina, né? A gente está aprendendo, né? De repente pode surgir uma oportunidade aí de vocês fazerem um laudo dizendo por que que aquele rio está poluído. Ah, vocês fizeram análise lá da água e verificaram que o DBO está muito alto, a concentração de DBO, a carga orgânica está muito alta. Ah, mas qual é a empresa que está próxima ali? Ah, se vão verificar que pode ser um matadouro, pode ser um curtume ou uma indústria que pode estar, que vocês podem descobrir esse material na água, né? Então, para saber, vai ter que fazer análise, né? Vocês vão dizer lá no texto. Eu tinha descrito bem tranquilo, né? E aí eu não me atentei que não salvou, né? Mas eu vou reescrever e qualquer dúvida vocês me perguntem também, tá? Então, bem observado aí. Mas, de forma geral, entenderam o que é para fazer esse laudo explicando, né, o que vocês viram lá, que vocês vão precisar fazer análise tudo direitinho, depois vocês vão propor uma recuperação para esse ambiente, um monitoramento. Ah, vocês vão fazer análise da água todo mês, vão verificar visualmente se a água tá turva, ou vão verificar se está morrendo peixe, né? Ou porque aí vão explicar por que está crescendo a alga, é porque é excesso de nutriente, né? Então está favorecendo o crescimento dessas algas, porque o DBO está alto, né? O oxigênio está reduzindo lá no ambiente, é nessa linha aí, tá? Então, bem observado mesmo, e a gente vai fazer a correção, eu vou fazer agora há pouco, ver se eu resgato os últimos arquivos, e aí já faço, eu já coloco lá no grupo de novo, tá? Ok, gente, então? Tranquilo aí? Poder seguir? Tudo tranquilo. Sim, sim. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vão mandando para mim. Aí a gente já vai resolvendo, né? Essa questão é bem interessante, tá, gente? Vocês poderão estar. Eu já fiz esse tipo de laudo, porque a indústria estava se negando lá, dizendo que ela não estava poluindo, e aí eu tive que ir lá, fazer a coleta da água, fazer a análise, para me dar o laudo para o juiz dizer: olha, realmente tu está poluindo. Tá? Então, vocês podem atuar como consultores, de liberar, né? Não sei se pode atuar como perito, né? Mas é nessa linha aí, tá? E as duas últimas é um cálculozinho. Eu já vou colocar é bem tranquila, vocês podem perceber, eu coloquei uma fórmula, não sei se essa fórmula dá para vocês visualizarem. E eu coloquei de forma direta, né? Eu não fiz rodeio, né? Então aí a gente está pedindo para vocês calcular aí, nesse caso aqui, a primeira, qual a carga. Aí acha direto aqui carga. Ó. Aí já concentração é a DBO, já está aqui. E a vazão também, ó. Aí vocês dividam por esse valor aqui por 1.000, porque a resposta pede que vocês dê o resultado em quilograma dia. Ó.
Então, lá na videoaula, eu estou explicando melhor. Inclusive, eu trouxe outras videoaulas do YouTube, né, que explica melhor aí como é que faz essa relação da carga orgânica, que é bem interessante. É carga. Por exemplo, a carga, ela vem, digamos, do matadouro. Ela vem numa velocidade, vem uma massa nela lá, né, que seria por dia, né, que seria a carga, massa, né, que seria quilograma, grama, alguma coisa, ou dia. O dia é o tempo. Podia ser hora também, né? Então, é dessa forma que eu acho a carga. E a massa por tempo, que seria, nesse caso, o dia. Ó. Por isso que eu coloquei aqui, ó, porque vocês percebem aqui, ó, que a DBO está miligrama por litro. Precisa transformar para quilograma. Mas não se preocupe que na videoaula vai dar bem tranquilo para vocês compreenderem, tá? Aí eu já falo alguns exemplos de cálculo lá e vocês vão fazer de forma bem tranquila, tá? Mas eu estava de forma direta. Geralmente os exercícios não vêm de forma direta, né? Para vocês acharem a vazão ou achar a concentração e depois chega na carga, né? Eu já coloquei direto aqui. Tá? E um pouquinho aí, mais ou menos. Ficou muita dúvida. Falando assim, né? Mas ela é bem tranquila, tá? É cálculo direto, tá? Não tem transformação de nada, já tá tudo bonitinho aí, tá? Geralmente, por exemplo, aqui tá dia, né? Tem questão que vem, por exemplo, em 8 horas. Eu tenho que transformar para dia, né? Então, nesse caso, já veio tudo certinho aqui. E a décima em relação à eficiência, né? No CONAMA, no 420, ele não fala lá a quantidade de DBO que as indústrias, né? O setor industrial tem que lançar no cobertor. Ele não dá essa quantidade. Ele só diz lá que a remoção tem que ser 60%. Ele está se referindo em relação a mistura, que tem que ser 60%, ou seja, a eficiência de mistura ela tem que ser no mínimo 50%, 60%, que está lá no CONAMA, tá? No 430. Então, eu trouxe aqui essa questão aqui para a gente fazer a eficiência. Eu trouxe aqui de forma direta também, tá? Aqui eu não tenho. Tá aqui a formulazinha da eficiência, tá? Nesse caso aqui, eu coloquei a eficiência em relação à concentração, mas pode ser em relação à carga também. Qual a diferença de carga para concentração? Olha aí, a carga, ela é massa dia, ou seja, massa tempo, né? A concentração, não. A concentração, deixa eu só voltar aqui, vocês podem perceber, ó, que é em relação à massa litro. Massa litro significa, o litro significa volume, ou seja, a relação da concentração em relação à massa e volume. Entenderam ou complicou? Aí, quando eu for achar a eficiência, eu tenho que ver se eu estou me referindo a concentração ou carga, tem que ser igual. Ó. Por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei tudo em relação à concentração. Ó. Eu disse que a concentração de entrada no sistema é 300 miligramas por litro, ó, e a saída é 60 miligramas por litro. E se caso eu tivesse concentração e carga, eu teria que transformar, seria uma ou outra. Mas nesse caso aqui é direto também. Aí eu tenho a fórmula aqui, ó. Podia ser outras coisas, turbidez, tudo que entra que sai seria a eficiência. Então, nesse caso aqui, ó, como é que eu acho a eficiência? O E de eficiência seria em porcentagem, esse C0 aqui, ele é, no caso, o efluente de entrada, que pode ser concentração ou carga, menos a concentração de saída. Ou seja, geralmente a gente fala de que o que entra, né, inicial é C0, o que sai final, geralmente CF, né? Aí a entrada menos a saída dividido pela concentração de entrada também, ó. Aí eu multiplico por 100, aí eu tenho a minha porcentagem. Ou seja, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar 300 menos 60, olha aí, ó, 300 menos 60, dividido, no caso, por quanto? Por 300, ó. Aí eu multiplico por 100 e eu tenho a resposta. Mas nesse caso, como eu falei, a gente tem a videoaula já bonitinho, explicando, né? Que vocês não vão ter problema também para desenvolver. Ok, gente? Até aqui ficou tranquilo, gerou, tá? Vocês conseguem? Vocês perguntam?
Alguma dúvida? Porque no caso aí, como eu falei, nós temos essa responsabilidade de gravar e os colegas aí as dúvidas, né? Então, essa questão aí da oitava questão foi muito bem observada, a gente agradece, né, gente? E qualquer dúvida, coloca lá e a gente vai tirando. Como eu falei, segunda-feira a gente tem outra webconferência, e o que gerar de dúvida aí, não dá para a gente tirar, porque essa tarefa 1 a gente só vai postar ela até a meia-noite, né, pelo Cigar, e aí fica a madrugada toda, vocês podem enviar. No dia 22 eu já vou coletar tudinho, né, e aí já começar a fazer as correções. Tranquilo? Alguma dúvida? A prova também vai seguir um pouco essa linha aí, tá? Quando eu colocar lá no Google. Então, ela não vai fugir muito dessas ideias, pegar as mesmas situações, né? Vou pegar situações similares, mas com esse mesmo contexto, né? Por isso que eu peguei aí de forma bem simplória mesmo, tá, gente? Tudo que a gente precisa ver durante a disciplina, tá? Lembrando, né? Eu trouxe coisas bem diretas, assim, para a gente nos aperfeiçoar, de quem for fazer concurso, alguma coisa, não vai estar assim tão direto, né? A gente vai precisar buscar um caminho para chegar àquela resposta. Ok, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, não, tudo certo, professor. Fica franqueado aí tudo certo, tranquilo? Então, eu só vou fazer essa correção, tá? Aqui da oitava e vou estar postando para vocês hoje ainda, tá? Inclusive, eu estou cadastrando o CIGA com material, já cadastrei algumas aulas, acho que a aula 4, já vou cadastrar a aula 5, a aula 6. Eu já vou colocar os links aí no grupo. Aí a gente vai pedir a compreensão de vocês, gente, porque esse grupo vai ficar lotado de coisa. Né? E tente se organizar, olhar lá o material que tá, para não se confundir. Eu estou geralmente colocando lá link da aula 2, 3, 4 e deixando lá disponível para vocês, tá? Aí, caso vocês tiverem dificuldade de acessar, vocês podem procurar na internet, né? Tá tudo postado material no YouTube, né? Até as webconferências, tudinho das aulas anteriores, tá tudo no YouTube, tudo registrado publicamente, né? E aí vocês podem estar buscando também. Tá, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou encerrar aqui a gravação para não ficar muito longa. Então, a gente agradece e a gente coloca à disposição de vocês.